Nem toda fortuna é o que parece. Era uma manhã úmida, daquelas em que o vale parecia recitar memórias em vez de sons. O orvalho prendia-se às palhas como pequenas promessas que não haviam se cumprido. Entre as fileiras de café e as cercas gastas, um celeiro rangeu quando Ernesto enfiou a mão por baixo de uma tábua solta e puxou uma caixa de couro como se fosse um segredo cansado. A tampa abriu-se com um suspiro de pó e no interior repousavam papéis amarelados, um pequeno recibo carimbado em tinta que o tempo não tivera coragem de apagar, e um caderno de folhas miúdas atadas por um cordão desfiado. Quando ergueu aquele pedaço de papel, a letra não lhe deixou dúvida. Havia intensidade ali, um traço de pressa e dor. Lá, num canto escuro do vale, dentro das paredes que diziam tudo e nada, Ernesto sentiu a primeira alvorada de uma verdade que não era sua, mas que havia de transformar o seu lugar no mundo. Ernesto, conhecido por muitos como o Anão, andava por ali desde menino. De estatura pequena, sim, mas com olhos que guardavam vigílias. Era capaz de enxergar o cabo de uma agulha onde outros viam apenas sombra. Trabalhara para a casa de Montalvor tanto como servente quanto como vigia de segredos. Subia nos forros do celeiro como outros subiam nas árvores e sabia onde ficavam as histórias que o vento deixava cair. Não existia zombaria nas suas mãos ou gesto, havia só um respeito forjado em anos de silêncio, um jeito de ver as coisas que não pertencia às vozes altas da mansão, mas ao rumor constante das coisas pequenas. A casa de Afonso de Montalvor ficava no alto do vale, com varandas que olhavam o mundo como quem examina mercadorias caras. Havia quadros de ancestrais, louças finas, um escritório com pilhas de livros e uma escrivaninha onde Afonso passava longas horas a estudar mapas de negócios, contas e cartas de parentes distantes. Chamavam-no milionário, barão, senhor, chamavam-no com respeito e com medo. Dizia-se que sua fortuna crescera como uma árvore robusta, plantada em solo fértil e regada com trabalho, sorte e acerto. Dizia-se, e foi esse dizia-se que Ernesto começara a desfiar com dedos firmes. Ao retirar o caderno, sentiu o cheiro de papel antigo, um odor que mistura madeira, chá frio e um tempo que meneava a cabeça. A primeira página trazia um nome, Júlia. A mão que escrevera tremia, e entre as linhas havia pedidos, promessas e uma menção que picou a curiosidade de Ernesto. Se a justiça falhar, que ao menos se saiba a quem pedir socorro. Havia também um endereço do cartório do vilarejo e um recibo com o carimbo do escrivão mais conhecido da comarca. O papel por si só era um pequeno mapa. Ernesto desviou os olhos do caderno para a casa. Do outro lado do pátio, a cozinha cheirava a pão e a lenha. Lá dentro se ouviam vozes, risos contidos, a cadência das panelas. A vida seguia, como sempre, sob a sombra dourada da mansão. Ele sabia, melhor do que muitos, que segredos enterrados raramente permanecem onde foram deixados. Curiosidade, para quem vive entre as trancas das portas alheias, é uma segunda natureza. Mas havia algo naquele papel que pedia para ser tratado com cautela. As palavras de uma mãe, talvez, que fora silenciada quando ainda tentava salvar o futuro de seus filhos. A manhã ganhou corpo com o peso de um propósito. Ernesto enrolou o diário no lenço que sempre trazia no bolso, fechou a caixa e recolocou-a no buraco do celeiro exatamente como a encontrara, como se o segredo pedisse ainda um pouco de escuridão antes de ser exposto. Desceu em silêncio, com os passos de quem percorre a casa em hábitos antigos, e encontrou Helena Tavares entre os canteiros de hortaliças. Helena, mulher de mãos calejadas, trazia no rosto a expressão de quem acolhe sem perguntas demais. Cuidava da horta, costurava mantas para os netos e tinha uma relação de afeto com Ernesto que ia além de falar o nome dele em voz alta. Chamavam-na, às vezes, de mãe, não por laços de sangue, mas por fertilidade de ternura. «Trouxe o chá, Ernesto?» disse ela, entregando-lhe uma caneca fumegante. O vapor subia, cheio de promessas pequenas, e os olhos da mulher encontraram os dele com uma pergunta tácita. Ele hesitou. Então abriu a caixa dentro da cozinha, como quem abre uma promessa no colo de quem pode entender. Helena leu os primeiros trechos do caderno, a voz baixa, como se o documento pudesse quebrar sobre o peso dos lábios.
Quando chegou à menção de Júlia, as rugas ao redor dos olhos se acentuaram, e o que antes parecia apenas uma curiosidade ganhou o rosto da memória. Júlia, repetiu Helena. A palavra fez-se mais antiga naquele ambiente. Conheci uma Júlia. Trouxe um menino ao mundo num dia de chuva como esse, mas isso é coisa velha, Ernesto. Por que trouxe isso até mim? Porque tinha seu nome, disse ele, e ouviu o eco simples da verdade. E porque tem um carimbo de cartório. E porque fez um gesto com a mão, como se as palavras fossem sementes que podiam crescer em problemas. Parece que alguém pagou para que a história fosse esquecida. Helena colocou a caneca na mesa e passou a mão pelo cordão do caderno. Há muita gente que não quer que os mortos sejam lembrados. Há muita gente que tem medo daquilo que um nome pode desenterrar. O gesto de Helena foi o suficiente. No vale, as alianças são tecidos frágeis. A casa grande depende dos serviços do caseiro, do padeiro, da lavadeira, e ao mesmo tempo, muitas mãos se fecharam sobre moedas que não lhes pertenciam. Ernesto percebia isso como quem sente um cheiro antes que ele se torne fedor. Havia algo na fortuna de Montalvor que não cheirava bem, embora ninguém, nem o próprio Afonso, parecesse disposto a admitir. A existência do diário era um convite para investigar, mas também uma armadilha, porque as verdades têm a propriedade de ferir além de curar. No centro de tudo estava Afonso. Dono de uma fortuna que se erguera em algumas gerações, o homem carregava no rosto a marca de uma ascensão construída tanto por ambição quanto por decisões tomadas por outros. Às vezes, quando o sol descia, Afonso subia à varanda e olhava o vale como quem revisava um mapa de perdas e lucros. Havia nele uma melancolia que não se tratava apenas de dinheiro. Havia também a sensação de um passado que, por vezes, batia à porta sem pedir licença. Era impossível saber, por ora, se Afonso sabia das origens exatas das suas posses. A casa convivem com segredos que alguns herdeiros herdariam sem conhecer, matéria de burocracias, de papéis assinados há décadas por mãos pequenas e imóveis. Mas havia indícios no diário de que a história de Júlia fora subtraída de modo consciente. Registros adulterados, testemunhas pressionadas, um recibo que fora rasgado e depois juntado com cola barata, numa burocracia de quem não queria deixar rastros. Ernesto, entretanto, não era um homem de grandes recursos. Seu poder residia num outro lugar, na capacidade de penetrar nas frestas, ouvir o sussurro das costuras da casa, entender o que ficava no fundo das xícaras. Cada empregado que passava por sua vida trazia uma história que poderia se transformar em prova. Cada memorização antiga de um rosto ou de uma frase podia servir para compor o quadro que aquele caderno apontava. Sabia que, para avançar, seria preciso não apenas descobrir, mas amarrar as descobertas a documentos, testemunhas e registros oficiais do vilarejo. Sabia que as palavras no caderno não bastariam num tribunal, mas que poderiam chamar a atenção de alguém que, por ofício ou por convicção, começasse a buscar o resto. O primeiro passo de Ernesto foi simples e cuidadoso. Foi ao arquivo da paróquia e, com a naturalidade de quem já frequentara aquele lugar em tantas ocasiões, pediu para folhear os livros antigos. O padre conhecia-o e tratou-o com menos suspeita do que interesse. Ali, entre linhas de batismos e casamentos, encontrou menções truncadas. Havia um registro de nascimento com o nome mutilado, como se alguém tivesse riscado parte da palavra até que nada restasse senão uma cifra. O nome de Júlia aparecia associado a uma propriedade, uma pequena gleba de terra, mais pasto que lavoura, mas com rio e alcance para sustento. Em registros posteriores, o domínio daquela terra aparecia com outro nome, um negociante que substituíra o verdadeiro dono por meio de um contrato de cessão cuja assinatura fora, à época, considerada válida. É preciso ver o título de cessão, disse o padre, fechando o livro com um cuidado quase paternal. Mas documentos antigos são devassados por mãos que não se importam se desfazem as linhas dos pobres.
A lei protege, mas a lei também se usa nos que têm recursos. Ernesto anotou o que pode na mente. Do padre, foi ao mercado, ao ferreiro, à velha mulher que havia sido parteira e vira muitas crianças nascerem sobre luzes de vela. De cada um trouxe um fio, uma data, um nome, um rumor. A cada conversa, o caderno parecia ganhar lugares, como se as palavras se alimentassem da memória viva que o vale conservava. O isolamento de Montalvor, a sua opulência, contrastava com a escassez de quem perdera. Por detrás de todos os mapas e títulos havia faces. Mulheres que choraram à beira de um túmulo e homens que calaram porque tinham branco nos dentes que comiam o pão dos outros. Ernesto começava a ver as pontas do fio que o caderno lhe oferecia. Um cartório que recebera dinheiro, um tabelião que fechara os olhos, uma transferência feita num dia de festa quando distrações abundavam. Semana após semana, as investigações de Ernesto estavam pontuadas por pequenos atos que pareciam insignificantes aos olhos dos grandes. Ele ouviu a velha costureira contar sobre um homem que aparecera com malas de dinheiro numa noite para discutir títulos. Ouviu o padeiro lamentar que, anos antes, fora chamado à Casa Grande para assinar como testemunha de um contrato que mal lera. Ouviu, com muito mais delicadeza do que se poderia imaginar, o próprio jardineiro da mansão murmurar que certas cartas haviam vindo do notário do vilarejo, endereçadas a mãos que hoje assinavam cheques para obras benevolentes em praça pública. Senhor Ernesto, disse Helena numa tarde em que o sol fazia o telhado cintilar, cuidado com o que pretende arrancar. Há gente que guarda segredos como quem guarda ouro, e o ouro tem o costume de roer os ossos de quem toca. Ele sorriu, não por desprezo, mas por reconhecer a verdade do aviso. Sabia que mexer naquele ninho poderia trazer perigos, e que o perigo não vinha sempre na forma de punhos. Vinha também em perder a amizade de pessoas que o tratavam bem, em criar desconfianças, em expor a miséria que as respectivas mãos tentavam pousar com delicadeza. Mas havia, também, uma urgência moral que se apresentava como um peso no peito. Se a fortuna de Montalvor repousava sobre o que fora subtraído de uma mulher chamada Júlia, e se seus herdeiros viviam no luxo alimentado por aquilo, então a verdade tinha de valer não apenas como constrangimento, mas como possibilidade de reparação. Reparação aos olhos do homem do campo não significava apenas devolver terra, significava dar nome, dar dignidade, restaurar histórias arrancadas do tecido de gente. Uma tarde, enquanto folheava as páginas do caderno à luz bruxulente da cozinha, Ernesto encontrou algo que fez o sangue correr mais rápido nas veias. Entre os trechos de pedidos e memórias, havia uma anotação num fio de caligrafia que procurava esconder-se, um nome de tabelião, um número de registro e uma referência a um documento com o selo do governo provincial, um certificado de transferência datado de um dia de mercado quando a atenção de muitos estava nas festividades. A nota estava assinada por Júlia, com a letra curta e firme de quem havia tentado proteger, e havia algo ali que não era só um pedido, era uma ameaça de revelar caso algo acontecesse. Se forem cobrir os meus direitos, que saibam que deixei prova, era o teor. A última linha, escrita com uma pressa pungente, dizia: que Tomás saiba. O nome de Tomás foi como um sinete. Tomás era um jovem do vale, de olhos tristes e mãos de trabalhador, que ajudava na colheita e era amigo de Ernesto desde a infância. Trabalhavam lado a lado, dividiam fumaças de fogueira, e Tomás tinha o jeito de quem aprendeu a ser feliz com pouco. Nos últimos tempos, porém, havia algo nele que o diferenciava. Tomás procurava sempre um canto para ouvir histórias sobre a família que vivera antes das cercas ficarem tão altas. Não era impossível, pensou Ernesto, que Tomás tivesse um vínculo direto com o que Júlia escrevera. Talvez o Tomás do caderno fosse outro, talvez fosse só um nome comum. Ou talvez, e essa hipótese fez crescer o frio no estômago de Ernesto, aquele jovem que trabalhava nos cafezais fosse, de algum modo, parte daquela história maior. A suspeita, contudo, exigia mais do que palpites.
Ernesto sabia que para avançar precisava de provas que transcendiam a intensidade de uma letra. Seria necessário cruzar registros, localizar o notário, encontrar testemunhas ainda vivas que pudessem corroborar as anotações. E no meio de tudo havia o risco óbvio. Se houvesse conivência entre figuras preponderantes da vila, patrões, tabeliões, comerciantes, então expor a verdade seria abrir uma caixa de vespas. Não era apenas a fortuna de um homem que poderia tremular, era a estabilidade de um sistema que se mantera a custo de silêncios. Ernesto, no entanto, possuía uma outra vantagem que muitos não lhe davam crédito. Havia no seu corpo e na sua história uma espécie de invisibilidade que, paradoxalmente, lhe permitia aproximar-se sem provocar defesas. Pessoas contavam-lhe coisas como se fossem segredos a serem guardados numa gaveta. Ele recebia essas coisas com a prudência de quem sabe que uma confissão, uma lembrança, só é útil quando amarrada a algo concreto. E assim foi que, numa terça-feira de céu raso, Ernesto foi à casa de Afonso com a desculpa de consertar uma soleira da varanda. A desculpa, trivial, abriu-lhe portas. O brasão na parede, o cheiro de cera aquecida, o olhar europeu do mordomo que parecia medir intenções. Afonso recebeu-o em seu escritório com uma cortesia que escondia a distância. Ernesto, disse Afonso, estendendo a mão, você sempre traz notícias do campo. Há de me dizer como vão as lavouras este ano. Vão, respondeu Ernesto. Vão como as pessoas que trabalham nelas conseguem. Mas há coisas que não vão bem, senhor. E quando não vão bem, às vezes é preciso remendá-las. Afonso ficou calado por um instante, os olhos explorando o rosto do homem menor sem malícia, mas com curiosidade real. Remendos são às vezes necessários? O que o traz aqui se não é indiscrição? Ernesto não se manifestou no momento. Fez uma pausa, sentiu a madeira da cadeira sob a mão e então falou sobre o caderno. Mencionou Júlia com cuidado, contou ter encontrado papéis escondidos, falou do nome do tabelião, da nota que apontava para um documento provincial. Afonso escutou. Sua face, ao ouvir o nome de sua mãe, tremia como quem fora chamado a prestar contas a si mesmo. Júlia, murmurou ele, e ali havia algo mais que simples reconhecimento. Havia um laço que ia além da biografia. O nome soou como a chave de uma caixa que encantara e assustara ao mesmo tempo. Minha mãe, ela era... tinha uma bondade que me ensinou. Mas o quê? O que você encontrou?
Entre as coisas e as constatações, cresceu uma ideia que se tornava urgente. Seria preciso localizar o documento do cartório provincial, trazer à luz o selo que, talvez, atestaria o que Júlia escrevera. Precisaria também de testemunhas, precisaria, acima de tudo, de coragem. Na manhã seguinte, ele foi até Tomás. Encontrou-o inclinado, trabalhando numa máquina de conserto simples, as mãos manchadas de graxa, as roupas gastas, a expressão quase sempre contida, como se guardasse um segredo preso na garganta. Tomás ergueu a cabeça ao ver Ernesto. Não havia estranhamento no modo como se cumprimentaram. Eram amigos antigos, confidentes de dia de trabalho. Tomás, disse Ernesto, com a voz que costuma empregar quando quer ser leve, embora o que viesse em seguida não fosse leve. Você já ouviu falar de uma mulher chamada Júlia por aqui, que deixou um caderno, que escreveu algo sobre um documento e o seu nome? Tomás parou o que fazia e fechou os olhos por um segundo. O gesto foi suficiente para Ernesto perceber que aquilo tocara algo nele. A resposta saiu como quem não quer ferir, mas não pode mais esconder. Minha avó murmurava algo sobre uma dona que tinha um menino, começou Tomás, e as palavras vieram hesitantes. Dizia que houve brigas por terra e que alguns homens vieram de carro de boi com papéis. Mas cresceram muitas versões, Ernesto. E eu, o que tenho a ver com isso, afinal? Ernesto observou o jovem. Havia no rosto de Tomás uma mistura de raiva e desejo de pertencimento que o fazia perigoso e, ao mesmo tempo, frágil. Talvez nada, ou talvez tudo. A última linha do caderno diz algo assim, que Tomás saiba. Não sei ainda se é o mesmo Tomás, mas tenho vontade de verificar no cartório. Precisamos ver as assinaturas, os selos, os títulos. Há um número de registro. Se aquele registro existir, será um começo. Tomás olhou então para o horizonte. O vale respirava tranquilo e alheio, e a sombra da mansão crescia como uma presença que tudo observava. Ele mordiscou o lábio e assentiu com um movimento que parecia definitivo. "Eu vou com você", murmurou. "Se há alguma coisa minha aí, prefiro saber." E foi assim, 2 homens pequenos frente ao grande mundo dos papéis que moldam destinos. Caminharam até o vilarejo, onde as pedras da rua guardavam o passo de todos os que ali haviam se movido antes deles. O cartório provincial ficava num prédio de fachada descorada, tudo salvo por um brasão que parecia compor uma promessa não cumprida. O funcionário, de olhos cansados, recebeu-os com cortesia padrão. Era preciso, explicou o homem, preencher um requerimento para consultar mapas e títulos antigos. Havia filas, às vezes, e custos. Ernesto não se assustou. Sabia que, para desmontar uma mentira, às vezes era preciso pagar as taxas que a própria mentira cobrara. Quando finalmente abriram o livro onde constava o registro, o ar pareceu faltar por um instante. Havia, de fato, uma anotação com o número que o caderno mencionara. A assinatura era do tabelião cujo nome surgia com frequência nas conversas do vilarejo. Mas, ao lado, alguém havia acrescentado uma retificação em traços indecifráveis. Uma assinatura sobre outra, um amasso de letras que parecia encobrir um traço mais antigo. Ernesto segurou o papel e sentiu, na ponta dos dedos, a textura do tempo. Era ali, a prova parcial que buscavam, mas era também uma parede que precisaria ser escalada com paciência. Ao sair do cartório, a luz do fim de tarde os encontrou de frente para a praça. Os passos foram lentos e as conversas minguaram. A descoberta deixara um gosto agridoce. Havia sim um vestígio que ligava Júlia à propriedade que hoje sustentava a fortuna de alguém. Mas ainda faltavam testemunhas vivas que pudessem dizer com coragem que aquelas assinaturas representavam vultos sobre as cabeças de pobres que foram calados. As retificações no livro eram por si só territórios para o litígio. Ernesto sentiu o peso de uma decisão. Mostrar a folha ao mundo poderia significar a implosão de muitas vidas e a mudança do tecido social do vale. Guardá-la, no entanto, era perpetuar a injustiça. Estava diante do que sempre soubera, que justiça não é ato de luz súbita, mas processo de costura lenta.
Precisaria agora de aliados mais firmes que ele e Tomás. Alguém com recursos legais, com autoridade moral ou uma voz que a comunidade respeitasse. E enquanto ponderava, a sombra do tabelião começou a se mover pelo vale como a sombra que pressente passos. Na mansão, o silêncio daquela noite fora de outra natureza. Afonso de Montalvor vasculhara o bilhete com olhos que buscavam mais respostas do que culpa imediata. Sua mãe, Júlia, havia sido tão lembrada em suas raras confissões que a presença do nome naquele caderno foi como água fria. Chamou ao seu criado mais próximo e perguntou com a reticência de quem teme o que vem depois se alguém lá fora havia falado de um tal de Ernesto com um caderno. O criado respondeu com a mesma obediência que a vida de muitos naquela casa ditava. Pouco, senhor, alguns murmúrios, mas isto é coisa de campo. Afonso fechou os punhos com a força de quem ainda tenta remendar o próprio passado. Havia nele uma possibilidade de ir atrás da verdade por vias próprias, de abrir baús e pedir explicações. Mas também havia em seu alto escalão quem aconselhasse recato. Não por malícia, mas pelo temor de que um escândalo pudesse macular mais que um nome. A dúvida feriu em ambas as direções. A consciência de um homem que talvez tivesse herdado sem saber, e a preocupação de quem teme que a diferença entre reparar e destruir seja fina como a linha de uma assinatura. Ao cair da noite, o vale dormia com os sons habituais. Cães que latem em lances curtos, o sopro do vento nos telhados, o piar longínquo de corvos. Ernesto deixou Tomás com a sensação de que algo havia se movido de modo irreversível. Voltou para casa, onde Helena o esperava com um prato de comida e olhar compreensivo. Colocaram a mesa como quem monta um altar de pequeno consolo, e entre um garfo e outro Helena disse ao homem: se for verdade, então haverá quem reclame, mas lembre-se, há nomes que só se limpam com verdade, e há nomes que se apagam para que outros existam. Onde há papel e selo, há também mãos que mancharam no passado. Ernesto ouviu e assentiu. Sabia que a jornada só começara. No peito, uma urgência cheia de ternura misturava-se à fila de medos. Medo de ferir inocentes, medo de arriscar a vida de amigos, medo da reação de quem sempre gozara da aparência da prosperidade. Ainda assim, havia uma imagem que não lhe sossegava. A letra de Júlia pedindo que Tomás soubesse, como se uma mãe tivesse enterrado uma palavra, esperando que alguém a desenterre no momento certo. E era nisso que ele se encorava, na ideia de que a verdade pode, depois de longos invernos, brotar e dar frutos. Na manhã seguinte, porém, quando voltou ao celeiro para checar se a caixa permanecera no lugar, encontrou algo que lhe gelou as mãos. A tábua onde repousara a caixa estivera remexida. Traços de pó recém-mexido denunciavam que alguém a tivera aberto. Não havia marcas de ladrão vulgar. As marcas eram de mão que sabia onde procurar. Alguém mais lera o que Ernesto havia deixado escondido. E no ar pairava a sensação de que agora havia outras pessoas, além dele e de Tomás, interessadas naquele caderno antigo. O coração de Ernesto apertou-se. A noite anterior, o caminho ao cartório, a conversa com Afonso, tudo se enfileirava num ponto onde o risco tornava-se algo palpável. Precisava entender quem mais sabia, que intenção movia essa pessoa, e se essa intenção era de proteção ou de ameaça. Sabia também que não poderia agir como sempre agira. A leveza das pequenas confidências já não seria suficiente. O que ele começara parecia ter despertado forças que preferiam trabalhar nas sombras. Ernesto pôs a mão no cordão onde o caderno repousara e sentiu o vazio como quem toca uma ferida aberta. O celeiro parecia ter engolido a tarde. As sombras alongavam-se nos feixes de feno, e o som distante de trens de carroça atravessava o vale como uma lembrança pesada. Ernesto voltou a casa com a cabeça cheia de perguntas, e Helena, ao ver-lhe o rosto, não precisou de palavras. Sabia que algo novo acontecera. A caixa, que até então fora segredo só de Ernesto, não mais pertencia a segredo algum. Outros olhos tinham vasculhado as páginas que ela guardava. Alguém mais mexeu, disse ele, colocando as palmas sobre a mesa, como se buscasse firmeza. Helena olhou as mãos dele, a marca de pó de serragem entre os dedos.
A sua resposta foi mais lenta, como se pesasse a melhor forma de falar uma verdade que poderia ferir. Então, raspem a verdade, sugeriu ela, num tom que, apesar da rusticidade, não ignorava o risco. Se vão remexer, que seja para colocar as coisas no lugar certo. Ernesto sabia que não era tão simples. Havia pessoas que preferiam o silêncio, porque o silêncio preservava conforto. Havia outros, peró, que viam no remexer um instrumento para reganhar um futuro próprio. Precisava de sabedoria para distinguir os que agiam por cobiça dos que se moviam por reparação. E precisava, sobretudo, de aliados capazes de transformar fragmentos de papel em provas que resistissem ao poder do dinheiro. O primeiro avanço veio do inesperado, uma visita da parteira, a velha que tantas vezes viera ajudar nas noites de parto. Chamavam-na Irmã Lúcia, por deferência à sua memória de quem acudia aos aflitos, mas ninguém sabia de ordens clericais nela, era apenas nome de afeto. Lúcia apareceu no entardecer, a bengala batendo no solo, o rosto alçado por um sopro de clareza. Soube que algo se mexeu, e as coisas velhas, quando se mexem, costumam sair à luz com vontade de falar. Se querem que o vento leve a verdade, é melhor que haja alguém que segure o papel antes do vento. Ela contou coisas que Ernesto desconhecia, lembranças de uma noite há décadas, quando uma parteira foi chamada a uma casa modesta para um parto que resultara em um menino que chorou tanto que toda a vizinhança ouviu. Falou de um homem de roupas minguadas que fora expulso de negociações e de um contrato assinado à pressa num dia de feira. Suas palavras eram fragmentos, mas cada fragmento casava com uma linha do caderno que Ernesto guardava. Lúcia ofereceu testemunho, um mapa de memórias que poderia ser transformado em declaração nos termos de justiça. A oferta dela trouxe esperança, mais do que isso, trouxe rumo. Se há de haver reparação, é preciso que a comunidade saiba. A história de Júlia não pode ficar cabisbaixa nas gavetas, e há algo que sempre digo: para que um documento valha, precisa haver gente que conte o que viu. Com esse apoio, Ernesto começou a costurar uma rede. Procurou o padre outra vez para selar testemunhos, foi ao cartório pedir cópia autenticada do registro rasurado e recorreu a um jovem advogado que vinha de cidade vizinha, Paulo Mendes, conhecido por aceitar casos de quem não podia pagar o preço de escritório nas capitais. Paulo ouviu com atenção, folheou o caderno com respeito de quem se depara com um relicário e disse o que Ernesto esperava e temia ouvir. Era possível construir um processo, mas seria lento, caro em paciência e cheio de embaraços. Ainda assim, havia fendas jurídicas que poderiam ser exploradas: fraude documental, coação de testemunhas e anomalias nas retificações do cartório. Cada uma poderia convertê-las em causa para anular transferências ou para exigir indenização justa. Enquanto isso, na Casa Grande, a notícia de que o caderno circulava já havia produzido seu primeiro efeito palpável. O tabelião, homem gordo com mãos ásperas e olhar sempre pronto a medir a vantagem, começou a frequentar a rua principal com a aparência de quem corrige conta de gado, mas queixava-se aos ouvidos certos de fofocas de campo. Afonso, por sua vez, viveu dias de inquietação. Sentia no peito um confronto de lealdades. A lembrança de sua mãe, palavras de afeto e os modos de quem amamentara e ensinara disputava com o peso dos negócios e com a rotina que mantinha a ordem social intacta. O primeiro encontro entre Ernesto e o tabelião foi acidental, numa escadaria pública que ligava a praça ao parque. O tabelião esbarrou neles, um roçar de roupas e olhares. «Vejo que o senhor tem andado à procura de papéis», disse o tabelião com um sorriso que queria ser de cortesia, mas que trazia um metal de perigo. «Há coisas que é melhor deixar em paz, meus senhores». Ernesto viu naquelas palavras a ameaça indireta que tanto temia. Respondeu com calma, e não com arrogância. «Quem busca a verdade procura a paz, senhor. Quem prefere manter o que foi roubado é que gera inquietação». A troca foi breve, e deixou no ar o sabor da disputa que estava por vir. O tabelião nem sempre agira sozinho. Muitos interesses se encadeavam numa cadeia de benefícios. Era necessário desmontar essa cadeia com cuidado.
Paulo, o jovem advogado, recomendou que se preservassem provas, que se retirassem cópias autenticadas de todos os registros, que se buscassem depoimentos por escrito e que se encaminhasse uma notificação formal à família Montalvor para que houvesse transparência em relação à origem das propriedades. Seria um primeiro passo de autoridade, disse Paulo, algo que obriga ao debate público e evita que a história se reduza a cochichos. Afonso recebeu o pedido com a delicadeza de quem quer evitar escândalos, mas com firmeza também. Chamou Ernesto ao escritório e fez questão de ouvir cada detalhe da investigação. Não houve gritos nem acusações explosivas. Houve, em vez disso, uma conversa tensa em que as palavras se mediavam como quem tenta salvar um barco de naufrágio sem agitar demais a água. Quero ver os documentos, disse Afonso. Se há irregularidade, preciso saber. Se há culpa de minha casa, respondo. Mas não quero que a justiça vire espetáculo. Ernesto, que conhecia a complexidade de quem vive com privilégios, percebeu ali um sopro de honestidade misturado à vontade de proteger o que lhe fora dado. Afonso pediu tempo para consultar seus conselheiros e Ernesto saiu com a convicção de que esse tempo poderia ser tanto uma trégua quanto uma manobra para adiar a verdade. E assim foi que as peças começaram a se mover. Um processo, discreto nos seus primeiros trâmites, ganhou voz formal. A primeira audiência ocorreria no Fórum da Comarca. Havia ali, em mesas de madeira que cheiravam a verniz velho, a presença de documentos, testemunhas e o sistema que, por mais lento que fosse, ainda servia como última instância de reclamação. Paulo apresentou o pedido de investigação com base na fraude documental e nomeou testemunhas, irmã Lúcia, o padre e a costureira, entre outros. A peça central, claro, era o caderno e a referência ao registro do cartório que indicava a transferência da gleba de terra que pertencia a Júlia. A audiência inicial foi um revezamento de testemunhos. Vozes pequenas, reticentes, algumas tremendo, outras firmes. O tabelião compareceu e, numa fala medida, disse não se lembrar de irregularidades. Outros funcionários do cartório, movidos por lealdades antigas, hesitaram em apontar erros nas retificações. E quando parecia que o tribunal passeava entre vontades e memórias, alguém trouxe novo elemento de prova. O recibo que fora recuperado do baú de Ernesto, com caimbo que, por um traço, combinava com o selo que aparecera na tabela do cartório. Era um fio que atava no papel a história que tantas bocas sussurravam. No entanto, nem tudo se resolve num banco das testemunhas. Afonso, sitiado pela dor de ver o nome de sua mãe arrastado por acusações, procurou evitar o campo de batalha público. Pediu a Paulo que negociasse, não para silenciar, mas para tentar uma solução restauradora que poupasse a família do espetáculo. Alguns conselheiros, mais conservadores, sugeriram que movesse ação contra o denunciante por difamação. Outros, mais comedidos, aconselharam a cooperação. Afonso, depois de noites inquietas, tomou uma decisão que surpreendeu a muitos. Procurou Ernesto na cozinha, não em seu gabinete, e o fez com simples honestidade. Ernesto, começou, e a voz do homem rico perdeu o verniz corporativo. Minha mãe, se ela sofreu, se houve roubo, quero saber a verdade e consertar. Não posso prometer ainda o que não sei, mas prometo que vou ouvir. Quero que a verdade exista, nem que me custe algo. Houve no olhar de Afonso uma figura de homem tocado pelo peso do próprio passado, e não apenas pela ameaça à sua reputação. A promessa, ele sabia, o custaria em bens e em conforto. Mas algo ali também existia de renda íntima, o desejo de não repetir injustiças. E foi essa promessa que abriu caminho para a negociação. A negociação, porém, não seria simples. O tabelião resistiu, claro, pediu sigilo, negou irregularidades, ofereceu trocas para favorecer a mansão. Alguns aliados do milionário tentaram apelar à tradição dos negócios que se fazem com habilidade e sem perguntas.
sugeriram transferência de pequenas parcelas, pagamento de indenizações discretas, acordos que manteriam a aparência intacta. Ernesto, contudo, lembrava das palavras de Júlia. Ela escrevera não por desejo de vingança, mas para que a dignidade fosse restaurada. No caderno havia pedidos que soavam menos como exigência de ouro e mais como súplica por igualdade. Foi Helena que levou para Ernesto e Paulo um trecho do caderno que mudaria o curso da batalha. Lia-o em silêncio e, quando as palavras chegaram à sala de negociações, pareciam estalar. Júlia pedira que, se a justiça falhasse, que pelo menos o nome fosse devolvido ao filho, que sua terra servisse para alimentar crianças, que ninguém usasse sua perda para enfeitar a riqueza de outros. Era uma reivindicação de sentido, não apenas de propriedade. A leitura daquele trecho tocou Afonso de modo decisivo. Ele viu ali a mulher que havia cuidado de um menino, talvez de 2, que não queria vingança, queria memória e sustento às gerações que vieram depois. A partir desse ponto, Afonso decidiu que construir uma resposta pública, transparente e reparadora seria o caminho honrado. Não foi uma decisão simples. No conselho da casa houve resistência, discussões acaloradas e medo de que os cofres sofressem, mas Afonso argumentou com franqueza. Não se tratava apenas de reparar uma injustiça. Tratava-se de legitimar uma fortuna que só poderia ser honrada se suas raízes fossem reconhecidas. Propôs que se abrisse um processo de investigação completo, com auditoria nos registros e restituição civil, e que, independente do veredito final, se criasse uma fundação em nome de Júlia para a educação e assistência às famílias do Vale, uma forma simbólica e prática de reconciliação. A proposta sacudiu as bases da comunidade. Alguns aplaudiram, outros a viram como manobra de marketing, mas havia consequências concretas. O tabelião foi chamado a responder. Testemunhas declararam com mais coragem, e novos documentos surgiram, cartas antigas encontradas em cofres de bancos, recibos arquivados em caixões de madeira que antes serviam de casa para segredos. O processo tomou o rumo da justiça formal. Perícias documentais atestaram que a retificação no registro apresentara indícios de adulteração. Assinaturas foram examinadas. Pessoas que antes calaram-se resolveram falar, talvez encorajadas pelo gesto de Afonso. No instante em que o caso migrou para a praça pública, quando as conversas que antes corriam em porão começaram a aparecer nas bancas de jornal do vilarejo e nas rodas de mercado, algo inesperado aconteceu. Tomás decidiu exigir saber sua origem. Até então figura discreta e dedicada ao trabalho, Tomás crescera com o rumor daquela palavra escrita no caderno como aviso. A curiosidade que antes fora semente, brotara agora como necessidade de pertencer. Ernesto, que desde o início suspeitara de um laço entre Tomás e Júlia, acompanhou-o numa ida ao arquivo paroquial. Ali, perante as velhas páginas e selos, encontraram um bilhete de batismo que, embora desfocado pelo tempo, trazia uma coincidência de datas e nomes suficientes para serem mais que mera casualidade. Era possível, com cruzamentos de dados e depoimentos, traçar uma linha que ligava Tomás à mão que escrevera, Júlia. O temor e o espanto caminharam juntos. Se Tomás fosse de fato descendente de Júlia, a restituição assumiria um tom pessoal e a reparação um impacto direto em sua vida. O anúncio público de que Tomás poderia possivelmente ser herdeiro legítimo causou comoção. Houve quem festejasse uma história justa sendo reescrita. Houve quem temesse o que a mudança poderia trazer. Para Tomás, a confusão foi tanto alegria quanto medo, a alegria de ser reconhecido, o medo de que tal reconhecimento o transformasse em peça de disputa entre homens de poder. Ele, que fora moldado ao trabalho e à discrição, teve que se posicionar. Desejava reivindicar materialmente? Queria apenas nome? Precisava de segurança e de espaço para decidir. Foi Helena quem lhe lembrou, com seus modos serenos, que a verdade não precisava ferir. Tomás, disse ela, segurando-lhe as mãos,
mãos de trabalhador que sustentam a terra. O que a sua mãe teve era além de terra, era um nome, uma dignidade. Se a justiça te restitui algo, que seja o que te sustenta e te respeita. Não entres no campo da contenda por ambição. Entre para pedir o que é teu, para honrar ela. O tribunal, por fim, não deu um veredito que devolvesse toda a gleba como nos contos mais velozes. A realidade é mais complexa e as leis tantas vezes hesitam diante de crimes de outrora. O juiz reconheceu indícios de fraude e ordenou a abertura de uma sindicância administrativa contra o tabelião, declarou nulas certas retificações e determinou compensação material. Também recomendou que, por meio de acordo, famílias afetadas pudessem ser indenizadas e que fosse criada uma fundação de caráter público em memória de Júlia, destinada a promover educação e terra para pequenas famílias. Um gesto que, embora não apagasse totalmente o passado, oferecia um caminho de reparação concreta. Foi nesse momento que Afonso, perante a corte e a comunidade, tomou posição pública. Às vezes, a coragem é lenta. Ela se escoa em palavras que levam tempo para clarear. Afonso subiu à tribuna não para pintar cicatrizes, mas para dizer o que aprendera, que a riqueza não é meramente saldo de banco ou título legal, é relação, com os que padecem e com os que cuidam. Pediu desculpas em nome da casa pelos erros que pudessem ter ocorrido, afirmou a intenção de colaborar com as investigações e, em gesto que surpreendeu até seus próprios conselheiros, anunciou a doação de uma parte das suas terras para a fundação em nome de Júlia. A oferta não silenciou críticas, não pretendia, mas foi um passo que transformou a fala em ação. O tabelião, acuado, sofreu a exposição de suas práticas. Foi forçado a responder administrativamente e ficou sob vigilância. Algumas cabeças que antes preferiam a economia do silêncio perderam poder. A justiça, enfim, tornou-se processo coletivo, não apenas de tribunal, mas de reconhecimento na praça, nas bocas e nos olhares. Quanto a Tomás, recebeu não um trono de ouro, mas algo mais raro, um nome com espaço para existir e uma promessa de futuro. A fundação, que se levantou com doações da Casa de Montalvor e de outras contribuições, passou a gerir projetos de microcrédito agrícola, educação infantil e manutenção de registros, justamente as áreas que a injustiça havia corrido para corroer. A parte que competia a ele foi pensada para garantir moradia e meios de vida, e Tomás, que não buscava luxo, aceitou com humildade o que era justo. Havia também um encontro que muitos esperavam. Tomás e Afonso cruzaram olhares no momento em que as pressões sociais cessaram e ficou apenas a possibilidade da aproximação. Não foi fácil. Houveram noites tensas em que velhos empregados da casa repensaram vagas lealdades. Houveram moradores que se ressentiram por sentir que a cidade mudava mais rápido que o coração. Mas a cidadezinha do Vale aprendeu a falar o nome de Júlia com respeito. Passos de crianças começaram a atravessar o terreno que antes fora silenciado, e o caderno, aquele caderno que Ernesto achara no celeiro, tornou-se documento público, lido em sessão comunitária pela própria Helena, cuja voz carregou as frases de Júlia como quem devolve algo guardado ao vento. As palavras da mãe foram ouvidas no supro da praça, e, num efeito que misturou tristeza com luz, a memória transformou-se em reparação. Ernesto nunca buscou glória. Sua alegria foi discreta, como as coisas que são verdadeiramente preciosas. Quando a cidade organizou uma pequena cerimônia para marcar a constituição da fundação, seu nome foi mencionado sem pompa, e ele, que sempre caminhara por entre as vidas alheias de modo quase invisível, sentiu pela primeira vez a textura de um reconhecimento público. Não era o dinheiro que lhe interessava, era a dignidade que, ao ser reposta a alguém, se refletia no valor da comunidade. Pessoas que outrora o viam só pelo corpo e pela servidão, passaram a olhar para ele com a mesma naturalidade com que se olha quem fez um trabalho honesto e importante. Afonso, tocado e mudado, sem teatralidades, procurava agora alinhar as práticas da mansão com um novo sentido de responsabilidade. Não foi um homem perfeito de súbito. Continuou a errar, a ter reservas, a negociar como o mundo exige. Mas também introduziu práticas de transparência na administração de terras, criou conselhos locais para ouvir moradores antes de decisões importantes e participou ativamente da fundação em nome de sua mãe. Esse movimento de reparação enraizou-se sem prepotência.
Havia reuniões para escutar as famílias afetadas, acordos de parceria e esquemas para dividir lucros das safras em benefício coletivo. E enquanto a justiça formal tomava seu curso, a vida cotidiana do vale foi reconstruída em pequenas cenas que devolviam humanidade ao cenário. Crianças comendo pão quente nas refeições da escola da fundação, um pedaço de terra devolvido aos que sempre a cultivaram, rodas de conversa ao entardecer em que o caderno de Júlia era lembrado não só como prova, mas como testemunho de quem amou e deixou legado. Numa tarde de outono, quando as folhas se tornaram ouro e o café exalava no ar, houve uma festa simples no quintal de Helena. Colocaram mesas ao sol e cantaram canções antigas. O aroma do cozido subiu e encheu as narinas como promessas de continuidade. Ernesto viu Tomás brincar com crianças enquanto Afonso conversava com antigos empregados e Helena observava tudo com um sorriso que era mistura de alívio e fadiga. O caderno de Júlia repousava numa caixa de vidro na casa da fundação, aberto numa página que falava de esperança. Sua letra curta e firme dizia muitas coisas, mas acima de tudo pedia que ninguém esquecesse os rostos dos pobres. O epílogo daquela história não foi um sempre de perfeição, porque a vida raramente permite finais absolutos. Houveram reparos ainda a serem feitos, processos administrativos que demoraram, pequenas resistências locais que persistiram e dúvidas íntimas que nem sempre se resolvem com um registro de cartório. Mas houve igualmente sinais claros de reconciliação. O nome de Júlia gravado numa placa no centro comunitário, a fundação operando com regra e transparência, Tomás com uma casa civilizada e um futuro menos incerto. E Ernesto reconhecido por um discurso simples, comovendo quem ouviu ao lembrar que verdade e coragem começam por atos pequenos que têm grande alcance. Numa manhã de chuvisco, pouco tempo depois, Afonso subiu à varanda e ficou contemplando o vale. Agora, quando olhava, não via só lucros, via rostos que tinham fome e que agora tinham ação. Via terra que passou de pegada de injustiça a terreno de possibilidades. Recordou as linhas do caderno, a súplica de uma mãe que não queria vingança, mas lembrança. Naquele sopro, Afonso compreendeu que uma fortuna ganha sobre o esquecimento perde sua alma, e por isso, tornar possível o reconhecimento era a forma mais honrada de preservar quaisquer ganhos. Ernesto, por sua vez, voltou ao celeiro de vez em quando para verificar outras caixas e outros papéis, não porque buscasse glória, mas porque entendia que histórias não terminam num único capítulo, elas se alongam em gestos, no cuidar contínuo daquilo que se estilhaça e precisa ser refeito. Às vezes sentava-se na soleira e lia, silencioso, algumas páginas do caderno, como quem conversa com o passado para mantê-lo vivo. Helena trazia-lhe chá e juntos ouviam o cheiro da terra chovida e o som de vozes que, aos poucos, perdiam a timidez de olhar para a própria história com candura. O vilarejo aprendeu também que justiça verdadeira não é apenas fato consumado num papel, mas um trabalho de relações, reparação que inclui nome, sustento e respeito. A verdade que Ernesto desenterrou com as mãos pequenas trovou um caminho de grandeza porque havia compromisso coletivo. Nos aniversários da fundação, crianças plantavam mudas no terreno doado, e as árvores cresciam como promessa de que a memória não seria reescrita por ganância. No fim, os gestos foram simples, mas contundentes. A leitura pública do caderno, o acordo que transformou riqueza em serviço público, o reconhecimento de errar por parte dos poderosos e a entrega das chaves de uma casa modesta a Tomás. Ernesto não ganhou fortuna, mas ganhou um lugar diferente naquele mundo. Ganhou um entendimento, caro, de que a justiça é tanto ação quanto lembrança. Afonso, por sua vez, não apressou-se a ser santo. Permaneceu homem de negócios e de honra renovada. Entre os dois, instalou-se uma relação que dispensava pompas. Era uma convergência de olhares que reconheciam o passado e escolhiam um tempo novo.
No último quadro que o narrador deixa flutuar antes de fechar os olhos sobre esta história, há uma imagem simples. O caderno de Júlia aberto numa mesa ao vento, uma página dobrada como quem guarda um segredo que virou promessa. Crianças que correm entre fileiras de café, o anão, Ernesto, sentado em silêncio, observando a colheita que agora tem rosto de gestão comunitária. E longe, a casa grande de Afonso, vendo nascer um dia em que o vale respira um pouco mais em paz. A herança fora roubada, sim, mas a verdade foi retirada do pó e, com esforço humano, transformada em reparação. Nem toda fortuna se revela falsa somente porque começou errada. Ela pode, se houver coragem, converter-se em instrumento de conserto. Se esta história tocou você de alguma forma, conte nos comentários qual momento mais lhe marcou e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre justiça e reconciliação. Se inscreva para ouvir mais histórias que lembram que, muitas vezes, a verdadeira fortuna de um lugar está em quem escolhe cuidar do outro.